precisa de outro humano para existir. Não tem como existir a humanidade se houver apenas um ser humano. Ele precisa de outro. E nessa de ter um outro ser humano, nessa alteridade, o que acontece? Eles vão se fazendo. O ser humano ele vai se fazendo. Eles vão se criando. E aí nisso vem vários pensamentos, várias linhas de pensamentos. Antigamente, quando não entendíamos as coisas, atribuímos isso aos deuses. Algo que transcende o nosso entendimento. Existe uma linha de pensamento, que é o pensamento teísta, que do grego quer dizer tel, ou seja, Deus. Então a ideia do teísmo é uma ideologia que existe deuses. Não é uma religião, porque ele não trata de um sistema, ele não tem uma estrutura. A ideia então do teísmo é uma ideia que existe deuses, vários tipos de deuses. E dentro do teísmo existe o monoteísmo, que é a crença de um Deus só. E aí tem o politeísmo. Essa crença é de vários deuses. E tem o enoteísmo, que é a crença que existe vários deuses, mas um só soberano. Isso é um pensamento que permeia toda a humanidade. Nós também temos um pensamento não teísta. É um pensamento claro e específico, que não existe uma divindade específica. Não! 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 Não existe um Deus específico. Ou seja, não existe divindade, não existe Deus. E aí nós temos o pensamento ateísta, o pensamento agnosticismo, ignosticismo, confucismo, taionismo, jainismo, budismo, cristianismo. Todos esses pensamentos, eles partem de uma filosofia de vida, de uma ideologia de vida. Então, na verdade, você que diz, não, eu não tenho uma religião, sinto lhe informar, mas cultura nenhuma é neutra. Você pode não ter consciência que você está vivendo sobre um pensamento, sobre uma ideologia, mas você está vivendo sobre uma ideologia. Basicamente, é uma dessas que eu comentei, citei, e no decorrer da nossa conversa, do nosso espaço, você vai descobrir. E de repente você vai ver se realmente é isso que você quer para sua vida ou não. De repente você fala, não, eu nunca fui um cristão, mas os seus comportamentos faz parte, ou seja, você existe no cristianismo. De repente você fala, não, eu nunca fui um ateu. Só que os seus comportamentos faz você viver como um ateu. É muito fácil. E a gente, algumas vezes, até crucificamos e condenamos as pessoas que dizem, não, eu sou ateu. Mas existe uma coisa bem interessante. Existem pessoas, elas dizem, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Só que vive como se Deus existisse. E existem pessoas que dizem assim, não, eu acredito em Deus. Eles são crentes, ou seja, eles creem em Deus no discurso, mas vivem como um ateu na prática. Então a gente precisa entender qual pensamento a gente existe. Que a gente existe em um pensamento, a gente existe em uma ideologia. Então a minha ideia é fomentar esse desejo de descobrir qual é o pensamento que eu existo. Nós temos também a ideia do panteísmo. O panteísmo é uma ideologia que acredita que tudo e todos compõem um Deus abrangente, iminente. O universo, a natureza, tudo é Deus. Tudo são idênticos a Deus. Do grego, pan significa tudo. Theos significa Deus. Panteísmo, ou seja, Deus em tudo. Então Deus está na árvore, Deus está no sol, Deus está nas pessoas, Deus está na rosa, Deus está no passarinho. Isso é um pensamento filosófico. Deísmo é uma ideologia filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou também não. Pode ser os alienígenas. Isso é uma inteligência superior que criou esse universo. Através da razão, do livre pensamento e das experiências pessoais e dos elementos que constituem as religiões. Então essa é a ideia do deísmo, que é uma força suprema que inventou isso. É impossível o universo a qual nós vivemos não existir algo criador, que pode ser Deus ou não. Mas eles acreditam que alguém criou isso. Voltaire, 1694 a 1778, um filósofo francês, foi um deísta. Ele acreditava que para chegar a Deus não era preciso ir à igreja, mas sim a razão. Isso é um pensamento de Voltaire. Então, para você se achegar a Deus, você não precisa ir à igreja, mas você precisa ter razão. Pela razão, você consegue conhecer Deus. Um pensamento inteligente. O hinduísmo, Sanatana Dharma, frase em sânscritos, que significa a eterna, a perpétua lei. Num sentido mais abrangente, o hinduísmo engloba o brahmanismo, que é uma crença na alma universal. O Brahma, num sentido mais específico, o termo se refere ao mundo cultural religioso, ordenado por castas, da Índia pós-budismo. O hinduísmo, com a sua base, ele engloba o brahmanismo. E esse brahmanismo, ele crê nas castas, karmas,
Pessoas que nasceram na casta baixa nunca serão da casta alta, você tem o seu karma, você precisa evoluir. Então esse é um pensamento hindu. São 320 milhões de deidades. Nesse monte de pensamento que existe no mundo, sempre grita uma questão. Qual questão? De onde viemos? Para onde vamos? Por que existimos? Para que existimos? Qual o propósito da vida?